ao Historizando? O nosso assunto de hoje é a continuação da série de Sociologia. Mais especificamente, a gente vai falar de poder, Estado e política e discutir também algumas questões que um sociólogo clássico, que eu vou contar para vocês já já, fala em relação a esses conceitos. Se você quer mais conteúdo de sociologia e também de história, redação, estudos, Enem, já não se esquece de se inscrever nesse canal apertando esse botão vermelho que está aqui embaixo e lá no Instagram, @historizandotati, tem mais conteúdo para você. Política vem do termo grego polis, que significa cidade. Então tem muito uma conexão com questões públicas. Não só isso, mas na Idade Média, os franceses falavam que a política é a ciência do governo e dos estados. Existem várias discussões não só sobre o que é política e para que serve política, e isso tem uma conexão também muito forte com a filosofia. Dentro das ciências sociais, a política também é tão importante que existe uma área específica para esse estudo, que é a ciência política. Aqui no Historizando já tem um vídeo falando sobre a sociologia de uma forma introdutória, e lá eu mostro para vocês as divisões dentro das ciências sociais, que tem a sociologia, tem a ciência política e tem a antropologia. Já o Estado é uma ordem legal, uma associação que proporciona liderança política. Ninguém vê o Estado, mas todos nós estamos submetidos a ele. E não, a gente não vê o Estado, o que a gente vê são os funcionários do Estado, né? E a função base do Estado é manter a ordem social e causar um bem-estar aí geral. Bom, pelo menos é o que deveria ser. Não necessariamente isso acontece. Para que uma região seja considerada Estado, Estado com letra maiúscula mesmo, precisa de 4 elementos. Dentre eles, território, povo, governo e soberania. O território é aquela região, aquela área geográfica que vão existir até mesmo as questões das fronteiras. Fronteiras essas que podem ser físicas ou imaginárias. Na maioria das vezes, elas são imaginárias. Mas essa questão do território, acho que vocês discutem mais na geografia, não é mesmo? Agora, falando de povo, é uma galera que vai ter muitas questões em comum, além de morar no território. Toda essa galera está submetida às leis desse estado, ao controle desse estado, tanto em questão legislativa quanto em questão jurídica, e também tem algumas semelhanças com relação à língua, com relação à cultura, costumes, etc. Não necessariamente todos eles são iguais, né? Como a gente já viu aqui, cultura, e existem várias diferenciações e já tem vídeo aqui no canal sobre cultura, aconselho você a ver. Tem também o governo, que é um conjunto de ações necessárias que envolvem tanto questões jurídicas quanto questões administrativas. E, é claro, a soberania. O que significa soberania? Soberania, o Estado ser soberano, é que não existe ninguém acima dele com relação às questões dentro do território. Isso é muito importante, até mesmo o reconhecimento de outros estados adjacentes, que aquele é de fato um estado soberano. Já o poder, de uma forma geral, é a capacidade, a habilidade que a pessoa tem de agir para cumprir, para conseguir conquistar os objetivos. Geralmente esse poder está relacionado a um outro. Nós vamos discutir aqui agora sobre o Weber, que é um sociólogo clássico que vai falar muito dessas questões de política, poder e Estado. Para Weber, o Estado tem a função, ele é responsável pelo controle e pela ordem social. E por ter essa responsabilidade, ele tem o poder da violência legítima. Só o Estado pode usar a violência para de fato ter esse controle, para de fato ter essa ordem social. Então Weber justifica e legitima o uso da violência pelo Estado. Ele então é exclusivo, só o Estado pode usar a violência para esse tipo de objetivo. É só a gente pensar um pouco na polícia. A polícia é um órgão do Estado que usa da violência
para ter esse controle, esse tipo de controle. A gente sabe muito bem que existem muitas críticas com relação a que controle é esse, mas o Weber legitima então o uso da violência pelo Estado, somente o Estado. O poder para Weber é a capacidade de impor a vontade mesmo contra a vontade dos outros. E isso pode ser tanto numa esfera política quanto numa esfera pessoal. Dentro da esfera política existem a questão dos decretos, das leis, tudo isso acaba impondo esse poder. Já na questão pessoal existem as hierarquias. Por exemplo, se sua mãe fala, se você mora no mesmo teto que ela tem o poder sobre você, mesmo você não estando muito afim de obedecer. Weber também fala de tipos de manifestações desses poderes. Pode ser, por exemplo, a questão do poder econômico. A pessoa usa o capital, usa a grana para mostrar poder. A gente pode ver essa relação aí de poder que usa questões econômicas nas relações de trabalho, por exemplo, entre patrão e empregado. Você tem que obedecer, né, esse poder aí do patrão para de fato receber o seu salário. Por isso é uma questão econômica. Já o poder ideológico se manifesta através de ideias. As ideologias, então, acabam tendo poder sobre as pessoas. É só você ver, por exemplo, as fake news, as pessoas acreditando em fake news. A fake news, por trás dela, tem questões ideológicas. Não só a fake news, né? Mas a questão dos governos, da ideologia, das ideias, também faz parte aí do uso dessas ideias para se obter poder. E também o poder político, como eu já disse aqui, através das leis e da força, né, do uso da força, do monopólio da força. Isso que o Weber fala com relação ao Estado. O Estado pode usar desse monopólio da força para então manter o seu poder. Outra questão importante para Weber é a dominação. A dominação é a união do poder, mas a legitimidade desse poder. E o que seria essa legitimidade? São os motivos que se tem para se obedecer esse poder, né? Obedecer ao poder que está sendo exercido. Logo, poder mais essa legitimidade para o Weber é igual a uma dominação. São 3 tipos de dominação legítima que o Weber vai falar. O primeiro é a dominação tradicional. Tradicional porque você obedece através da tradição. Já existe, já está posto. Você nasceu e já teve que obedecer. Então, por exemplo, o seu pai e sua mãe. Você nasceu e teve que obedecer. Já está posto, é uma tradição. Ou a questão dos reis absolutistas, por exemplo, né? Por mais que existissem aí justificativas, já estava posto. Tinha o rei lá, tinha a família real e a pessoa obedecia, já era uma questão de tradição. Tem também a dominação carismática. Essa tem mais a ver com laços afetivos, com aproximação a esse líder carismático. Então esse líder pode usar tanto um discurso, né, tanto uma demagogia, quanto também uma questão de herói. E essa aproximação, essa identificação é que legitima esse poder e legitima a obediência que as pessoas têm com relação a esse poder. E tem a dominação racional legal, ou a dominação que é a burocrática. Burocrática porque é através das leis, a obediência através das leis, das questões da legislação, do jurídico, tudo está escrito, tudo está posto e todos aí são iguais perante a lei. Bom, pelo menos é o que deveria ser e é essa a dominação legítima com relação à burocracia, à questão racional e legal. Para o Weber também, além de todas essas questões de obediência e de legitimidade, existem também interesses pessoais para essa obediência, para ficar aí a favor desse poder, dessas lideranças. Uma é a retribuição material, como por exemplo já vimos aqui, né? Se você trabalha para alguém, obedece a alguém, você já pensa na recompensa, na grana, no salário.
Ou também a questão do prestígio social. Você estar junto ao líder, ser reconhecido pelo líder, vai sim te dar prestígio. Isso acontecia muito nas monarquias, né? Títulos de nobreza e todas essas questões também favoreciam a obediência. Como esse assunto na sociologia é bastante extenso, nós ainda teremos outros vídeos sobre poder, Estado e política. Vamos discutir a questão das diferenças dos estados, né, a formação dos estados, entre outras questões. Se você tem alguma dúvida específica sobre esse assunto, já comenta aqui embaixo que eu posso fazer um vídeo te explicando. Não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito ou inscrita. É só apertar esse botão vermelho que tá aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, já curte ele lá no Instagram, @historizandotati. Tem mais conteúdo para você. Já comenta se quer mais vídeos de sociologia aqui no canal. Muito obrigada pela sua atenção. Um beijo e até a próxima. E é justamente por ter essa função